Estamos falando de corte de emendas no momento em que se discute aumento do número de deputados federais, né? Aliás, estava prevista para ontem essa votação no Senado, mas o presidente do Congresso Nacional decidiu passar para a semana que vem, é isso? É isso mesmo, Marta. Olha só, a gente fala de corte de gastos, necessidade de economia, necessidade de contingenciamento, corte de investimentos, mas quando toca no assunto, que são recursos que são destinados para os deputados fazerem também seus trabalhos de base, eles chiam. Chama atenção um pouco os comportamentos parlamentares, ou seja, as emendas elas surgem como uma ferramenta para que os parlamentares destinem recursos lá na ponta. É uma forma deles se aproximarem da comunidade também. E eles comemoram e utilizam muito isso, principalmente em período de campanha. Mas nesse momento que o governo tem dívida alta e que o próprio Congresso critica, quando ele faz um contingenciamento e que atinge o Congresso não aceita. Esse cenário pode ser muito pior lá no futuro. Só para ter uma ideia, essa possibilidade de aumento de deputados estaduais, passando de 513 para 531, também vai refletir no futuro ou numa redistribuição, anota aí, ou no aumento do repasse de emendas aos parlamentares. Afinal, serão 531, 18 a mais só lá em Brasília. A votação estava prevista para a sessão de ontem no Senado, porque o prazo dado pelo STF vence na próxima semana. E aí, o Senado vai ser o responsável pela definição, se aumenta ou não o número de deputados federais. Estrategicamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, decidiu jogar para a semana que vem, que encurta o prazo para as discussões e questionamentos. E quando a gente fala dessa possibilidade de discutir semana que vem, não há dúvidas que será aprovado, e isso vai ter um reflexo imediato nos estados também. Para se ter uma ideia, esses 18 novos deputados que deverão assumir em 2027, já para a próxima legislatura, vão custar aos cofres públicos 64 milhões de reais. Mas como é um efeito cascata, nas assembleias legislativas também terá um incremento. Aqui em Santa Catarina passaremos de 40 para 44 deputados estaduais. E se nós pegarmos todas as assembleias legislativas, teremos um custo a mais de 76 milhões de reais. Falamos aí de 140 milhões de reais ano, ou seja, cada vez mais inflando a máquina pública. E aí, quando questionam o governo sobre as dívidas, o Congresso Nacional também não faz a sua contrapartida ao elevar o número de parlamentares. E a defesa do próprio Congresso é de que os recursos já estão dentro do orçamento das casas legislativas. De fato, são repasses feitos da União, do Poder Executivo, para o Legislativo, num campo legal. Mas também dá para devolver para a União para que possam ser feitos investimentos na saúde, educação, infraestrutura e todas as áreas necessárias. Mas não. Prefere-se, então, ampliar o volume de gastos, ampliar o número de parlamentares que pouco resultado dão. Pelo menos a grande maioria dos deputados federais de Santa Catarina votaram contra esse projeto, mas não teve jeito. Foram 270 votos favoráveis, 207 contrários. A maioria venceu. E talvez todo esse imbróglio reflete exatamente na carência da população de escolher lideranças que representem, que defendam e que busquem cada vez mais uma equidade em relação às contas públicas. Se é difícil a gente fazer as contas dentro de casa para pagar luz, internet, água, imagina o governo para arcar com toda essa estrutura, Marta, que cada vez onera mais o bolso, sabe de quem? Nosso, do contribuinte.